ligada administrativamente à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Junta Comercial do Ceará, JUSEC, é uma autarquia estadual que efetua o registro de atos relativos à criação, alteração, dissolução e extinção de empresas, bem como emissão de certidões e a autenticação dos instrumentos de escrituração. Em agosto do ano passado, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará firmou um acordo de cooperação com a Junta Comercial do Estado, com o objetivo de colaborar com o Conselho na fiscalização de empresas para que, ao exercerem as atividades privativas da profissão de corretor de imóveis, estejam inscritas no Cresce. A gente vai fazer agora um balanço dessa parceria com o superintendente do Conselho, professor Sérgio Bezerra. Obrigada por ter vindo, professor. Prazer é todo meu. Vamos começar. Então, assim, como foi que surgiu essa parceria? O Cresce Ceará é o primeiro Cresce do Brasil a firmar esse acordo ou outros Cresces já fizeram? Por enquanto, é somente o Cresce do Ceará. E é interessante que essa iniciativa partiu do princípio de que nós precisávamos atualizar o nosso cadastro de pessoas jurídicas. Por conta disso, o presidente me designou a mim e ao diretor tesoureiro Azael Costa que mantivéssemos contato com a Junta Comercial. E lá naquela instituição nós fomos muito bem recebidos pela doutora Caroline Monteiro, presidente da Junta, daquela autarquia, e que se colocou à nossa disposição todos os serviços prestados pela autarquia, no sentido de que nós atualizássemos o nosso cadastro de pessoas jurídicas. Assim sendo, o passo seguinte foi firmar um convênio com a Junta, que, pelo que me consta, é o único no Brasil, por enquanto, e lá nós tivemos acesso a todas as informações relacionadas ao registro de empresas daquela instituição. Assim, nós recebemos mensalmente a relação de empresas que se registra na Junta Comercial do Ceará e, a partir daí, nós deflagramos o processo de fiscalização. E é interessante observar que nós, a partir desse princípio, nós elaboramos uma metodologia de trabalho toda sequenciada, toda organizada, no sentido de que houvesse método e processo adequado para que essa fiscalização, ou essa análise desses dados que nos eram disponibilizados, fossem devidamente trabalhados. A Junta Comercial é a porta de entrada e saída para toda e qualquer empresa que queira iniciar ou encerrar o empreendimento, seja ele um registro de sociedade empresarial ou um empresário. A empresa somente adquire personalidade jurídica após o seu registro na Junta Comercial, sem o qual não poderá se registrar e licenciar junto aos demais órgãos na esfera federal, como CNPJ, estadual, como a inscrição estadual, e municipal, como o alvará de funcionamento. Professor Sérgio, o setor de fiscalização do Conselho já havia iniciado esse trabalho. Essa parceria, ela deu mais celeridade? Sim, sem dúvida alguma, porque nós temos quase que em tempo real as informações relacionadas às empresas que se inscrevem naquela autarquia. E é interessante observar alguns dados que eu trouxe para você ver e os nossos colegas telespectadores possam avaliar o trabalho que está sendo desenvolvido. Por exemplo, de agosto de 2020 a outubro de 2021, foram registradas na Junta Comercial 271 empresas com o CNAE relacionadas a intermediações imobiliárias. Destas, até na atualidade, devido ao trabalho que foi feito, ou que está sendo realizado, foram registradas 81 empresas, ou seja, 30% daquele total, o que é um valor muito expressivo. Ainda 33 empresas retiraram dos seus CNAE, do seus Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, aquelas ações relacionadas com a intermediação imobiliária. Dessas também, 30 não foram encontradas, não foram localizadas, os endereços estavam certamente equivocados. 29 delas também não foram ainda fiscalizadas porque estão localizadas no interior, e algumas vezes em municípios que o Cresce ainda não teve acesso, mas terá, a partir do instante que nós desenvolvemos ainda, atualizamos ainda com mais propriedade o Cresce Itinerante, que é um programa novo, está sendo muito bem recebido por todos os corretores no interior do estado do Ceará. E deste total nós tivemos nós tivemos 98 pessoas, ou empresas, melhor dizendo, exercitando ilegalmente a profissão. Essas empresas, a fiscalização já está trabalhando, algumas delas já estão com processos formalizados no nosso departamento jurídico, na nossa assessoria jurídica, e certamente essas empresas
ou solicitarão a retirada das atividades de intermediação imobiliária dos seus quinais, ou então se registrarão no CRES do Ceará. Isso fará com que o mercado seja cada vez mais depurado, com que o trabalho das empresas seja mais bem realizado e que a sociedade esteja devidamente protegida com uma ação mais profissionalizada por parte dos prestadores de serviço. E é super recente, né, professor? Porque se as atividades começaram em outubro e estamos em maio, ou seja, com um ano, esse número vai ser ainda maior. E nós já estamos com a segunda e a terceira listas. A segunda delas já com 43 empresas, que nós vamos começar agora, e a terceira lista com 170 empresas. Ou seja, é um trabalho dinâmico, um trabalho permanente, um trabalho que cada vez mais vai ao encontro das necessidades, das carências do corretor, e o corretor e as empresas também se sentirão seguras, porque nós estamos fiscalizando, cumprindo o nosso papel, primeiro princípio, que é de fiscalizar o mercado e fazer com que só atue as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que estejam devidamente legalizadas. Qual a orientação que o senhor pode dar aos profissionais que acabaram de dar entrada em uma imobiliária e não se atentaram para isso, para evitar que isso aconteça? Que devem procurar o CRES, né? As pessoas devem vir à nossa secretaria ou então telefonar para a fiscalização, que receberão toda a orientação necessária para que essas empresas sejam devidamente legalizadas em nossa instituição. Como você muito bem já ressalta, sempre, o que nós ressaltamos sempre, o trabalho da fiscalização é um trabalho de educação, um trabalho educativo, um trabalho pedagógico, que tem a finalidade de fazer com que as pessoas tenham a consciência de que há necessidade de registrar-se no CRES, a fim de que haja essa depuração de mercado e que atuem somente as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, devidamente legalizadas. Professor Sérgio, aproveitando sua vinda aqui ao programa, o senhor já faz um trabalho na superintendência do Conselho, que o senhor teve a oportunidade de colocar em prática várias ações, como o plano de ação, que também foi uma iniciativa pioneira nos outros regionais. Por que o Cresce Ceará hoje tem um plano de ação da gestão, não era 2019, 2021, e estamos dando continuidade agora na gestão 2022, 2024? Eu acredito que tudo isso partiu da atual diretoria, né, capitaneada pelo nosso presidente Tibério Benevides. O Tibério é uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa exigente, uma pessoa que faz com que o trabalho seja bem feito, seja um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho baseado em normas, regras, preceitos, que sejam devidamente comprovados e que a partir disso aí nós elaboremos planos, projetos que sejam capazes de ser devidamente execuíveis, realizados e que vão ao encontro, esses projetos, esses planos, às necessidades, às demandas apresentadas pelo mercado imobiliário. E nesse sentido, nós elaboramos já alguns planos, nós já elaboramos alguns eventos relacionados a questão da gestão de pessoal, nós já procuramos estabelecer métodos, mecanismos capazes de atingir os nossos objetivos, dentro, como já ressaltei, de preceitos científicos e técnicos que possam dar fundamentação às ações que são promovidas pelo Cresce Ceará. Tudo isso a partir dessa visão um tanto quanto realista e muito técnica, implantada pela nova diretoria que tem à frente o presidente Tibério Benevides. E, professor, os conceitos hoje, né, de governança, de compliance, estão sendo cada vez mais discutidos, mais debatidos. Então, a gente pode até dizer que o CRES saiu na frente, né, como uma autarquia federal, ter essa preocupação. Para quem não sabe, o professor Sérgio Bezerra tem uma longa trajetória na administração, né? Isso, o senhor também é do CRA. Então, o senhor trouxe essa bagagem para o Cresce Ceará. É importante, eu acho, a gente falar sobre isso também, para o corretor de imóveis saber. É interessante que você só semeia aquilo que você planta, né? Eu trouxe a semente, e essa semente foi devidamente regada pela atual diretoria, e aí ela floresceu, ela brotou, e isso tem feito assim, uma diferença muito grande no trabalho que nós estamos realizando. É um trabalho em equipe. Hoje a gente procura
conciliar todos os pontos de vista, mediante um debate, uma participação muito ativa dos funcionários, da diretoria, tudo é discutido, tudo é debatido, né? E a partir do momento que nós percebemos a viabilidade, a execuibilidade daqueles projetos, nós colocamos em ação e com isso estamos obtendo um resultado muito favorável, muito positivo, que vem ou que vai esse resultado ao encontro das necessidades, das carências da classe e da categoria dos corretores de imóveis. Além da expertise na área da gestão, professor Sérgio, o senhor também tem uma trajetória na educação. E o senhor também trouxe isso. O que é que o corretor de imóveis pode esperar agora nessa gestão de 2022, 2024, com relação à qualificação profissional? Bom, eu tenho uma longa trajetória, que me conhece, na Universidade Federal do Ceará. Eu fui professor da UFC, com muito orgulho, com muita satisfação, uma grande casa onde aprendi demais, por longos 30 anos. Lá eu exerci alguns cargos, inclusive no CETRED, né, que é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento, que foi a entidade pioneira na elaboração e no lançamento do curso de técnicas em transações imobiliárias. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o projeto do curso de técnicas em transações imobiliárias do CETRED foi meu, o projeto pioneiro. Eu escrevi naquela época ainda a caneta e depois repassada para a máquina de datilografia, e foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, e que ele vigora até hoje, né? E então essa minha proximidade com o mercado vem de 30 anos, né? Eu conheci Tibério, Armando Cavalcante, Apolo Scherer, Ayrton Martins, Marcelo Brasil, recentemente falecido, Magno Muniz, enfim, essa turma toda do mercado imobiliário eu conheci há 30 anos e fiz uma amizade muito boa com eles, e ao longo dos anos a gente foi fermentando, foi fomentando essa amizade, e denotou isso na minha vida para o CRES há 3 anos, né? Então foi assim um ambiente muito propício, e as pessoas já me conheciam também, a todas elas, e através dessa conjunção de ideias, tanto minhas quanto deles, nós conseguimos implantá-las e fazer com que o CRES seja hoje uma instituição de referência no Brasil. Interessante observar isso, né? A gente tem trabalhado isso e vamos lançar daqui a algum tempo. Isso aí eu vou deixar para o presidente Tibério Benevides fazer esse lançamento, uma nova instituição educacional que vai ao encontro das necessidades, das carências, das expectativas dos corretores de imóveis. Professor, obrigada pelo senhor estar aqui. Já era para ter vindo ao programa, já era para ter estado aqui antes. Obrigada pela entrevista. Né? Para mim foi um prazer muito grande. Muito obrigado. É legal também dizer que o professor gosta de receber os corretores de imóveis. Toda vida que a gente passa ali na sua sala, o senhor está fazendo também atendimento. Às vezes a gente pensa em super entender aquela pessoa distante, aquela pessoa inacessível, o que não é verdade. O senhor é muito cordial sempre com todo mundo. Então, o corretor de imóveis que queira trocar uma ideia, seja sobre gestão ou sobre qualificação profissional, pode lhe procurar aqui no CRES. Minha filha, a minha sala está sempre, não é alegoria não, sempre com a porta aberta. Literalmente. Literalmente, né? As pessoas podem vir, podem conversar, trocar ideias, podem reclamar, apresentar sugestões, indicar caminhos, que serão sempre muito bem-vindas, e a gente pode debater, conversar, e eu tenho certeza de que vocês sairão satisfeitos com a conversa que nós teremos. Portanto, venha ao CRES, o CRES é a casa de vocês. O corretor de imóveis é sempre muito bem-vindo nessa instituição. A casa é de vocês. Obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a você também. Se você quiser conferir os outros programas, é só ir na nossa playlist que está lá bem organizadinho. Tem um dicionário do mercado imobiliário, tem um sacadas de comunicação, conexões imobiliárias e o de corretor para corretor, que é o programa apresentado pelo presidente do CRES, Tibério Benevides. Hoje eu fico por aqui. Tchau! Yeah.